E a primeira pergunta é do Monkey D. Luffy. Salve galera, será que os livros de Ohara que os gigantes salvaram podem ensinar a ler os poneglyphs? E se só for o homem da cicatriz de queimadura, faz sentido que ele tenha aprendido a ler poneglyphs com esses livros? Salve, tamo junto. Salve, mano. Cara, eu acho a sua pergunta muito interessante e faz muito sentido. Até porque provavelmente Ohara não teve nenhum contato com alguém especificamente do Reino Antigo. E isso fez com que eles tivessem que ir atrás de formas de entender os poneglyphs, que inclusive é basicamente o que a gente faz hoje com línguas antigas. No nosso mundo, quando arqueólogos ou historiadores descobrem artefatos com linguagens antigas e desconhecidas, eles usam os padrões de repetição das letras e dos caracteres para tentar desvendar o que está escrito ali. E eu acredito que foi exatamente isso que Ohara fez, e se eles descobriram os padrões que levam à interpretação dos poneglyphs, com certeza eles deixaram isso escrito de alguma forma. E provavelmente dessa forma, o conhecimento dos poneglyphs e o conhecimento da escrita do Reino Antigo se manteve vivo ao longo dos séculos. Então sim, é bem possível que o Sol seja esse homem da cicatriz e que ele tenha aprendido a ler os poneglyphs com esses livros escritos pelos próprios cientistas de Ohara. Afinal, aparentemente ele foi o único sobrevivente desse incidente, até porque na primeira vez que ele é citado no mangá, esse homem da cicatriz, o Oda foca na Robin sem sentido absolutamente algum, e só agora nós entendemos o porquê. Vamos esperar o arco de Elbaf para ter mais revelações a esse respeito. Mas antes de mais nada, vocês estão no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Meu nome é Samuel e hoje tô aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera? E esse é mais um Supernovas Responde, aquele vídeo que a gente pega as perguntas que vocês nos mandaram lá na comunidade do YouTube e responde aqui no canal. Nós selecionamos muitas perguntas muito interessantes e vocês vão ver as nossas respostas a partir de agora. Então já deixa o seu like e sem mais enrolação, bora direto para a próxima pergunta. O canal do perfil falou o seguinte: salve Supernovas, primeiro quero agradecer ao conteúdo que vocês trazem, vocês são incríveis. Nós que agradecemos pelo seu apoio, mano, tamo junto. Eu pensei numa teoria que é a seguinte: sobre os serafins, imagina se existe um serafim do Bug, e este é na verdade o serafim mais forte de todos. O próprio Oda disse que o Bug tem o mesmo potencial do Shanks, só que é preguiçoso. Agora imagina um clone dele criado e treinado para ser uma arma. Isso poderia ainda trazer uma piada da hora dos tripulantes do Bug vendo o serafim dele agindo e pensando: se o clone dele é tão forte, o nosso capitão também é. Cara, isso é um pensamento excelente, primeiro pela própria piada que o Oda sempre faz, e agora o Bug já tá num cargo máximo da pirataria, então teria que ter mais outra gag caso ele aparecesse na história. Imagina um serafim do Bug tocando terror no Chapéu de Palha, seria incrível e muito cômico. E isso também seria muito interessante, porque se a tua ideia estiver correta de que esse serafim do Bug pode ter toda a força que ele não tem porque ele procrastina, seria muito interessante a gente ver o nível que o Bug pode chegar. Aparentemente, os serafins conseguem usar tanto as habilidades físicas quanto as Akuma no Mi daqueles que têm o fator de linhagem replicado, ou seja, a gente viu o Jinbe praticamente nadando no chão como um tritão e usando as habilidades do Jinbe, manipulando o ambiente. Então seria muito legal ver tanto a força física que esse serafim pode ter, quanto ao como a Akuma no Mi dele pode ser usada de uma forma que a gente nunca viu. E seria muito interessante se o próprio Bug visse esse serafim e replicasse a habilidade assim como o serafim para usar essa nova habilidade da Akuma no Mi dele. Acho que seria muito interessante, eu tô esperando para ver esse robô. E a próxima pergunta é do Lucas DSF. O ano era para ser o arco do Zoro. Vocês acham que ainda vamos ter mais arcos falando sobre o passado de algum Mugiwara? Cara, eu acho que no momento atual da obra não tem mais tempo pra gente abordar tanto assim o passado dos personagens, mas eu acredito que ainda vai ter bastante sobre a Robin, por exemplo. No arco de Elbaf a gente com certeza vai ver flashbacks envolvendo ela, até porque a temática central do arco de Elbaf provavelmente vai ser Ohara, e a Robin é uma das protagonistas desse arco, e além disso nós temos o Usopp que provavelmente vai se destacar nesse arco também, por toda a relação dele com o pai que está no bando do Shanks. Mas um arco como o do Sanji, por exemplo, que aborda todo uma questão familiar e de passado, eu acho muito difícil pelo simples fato da gente estar na reta final desse mangá. A partir de agora os flashbacks vão ser focados na história do Reino Antigo e isso com certeza vai tomar muitos e muitos capítulos, quase não dando espaço para histórias pessoais de alguns personagens, principalmente dos Mugiwaras que já estão bem desenvolvidos na obra. Mas vai ser muito interessante ver as revelações que o Reino Antigo trará pra gente e o desenvolvimento final dos Mugiwaras até chegar em Laugh Tale. E a próxima pergunta é sobre o Kuma. A Bíblia que Kuma carrega pode ser um diário que ele recorre para lembrar de certos assuntos específicos que ele precisaria tratar, ou simplesmente teria história e fotos de sua família que foram apagados na memória dele, mas que ele inconscientemente guarda para não esquecer.
A gente já comentou aqui no canal algumas vezes sobre essa teoria e sobre o pensamento que a gente tem a respeito da Bíblia do Kuma. Temos duas ideias principais para isso. A primeira também é bem pautada naquilo que foi dito nessa pergunta, de que seriam histórias, fotos ou memórias que estão anotadas ali como um diário sobre o passado do Kuma ou sobre a própria raça dele. São registros da vida dele e dos seus ancestrais, de forma que essa pode ser a tal coisa que o Vegapunk tá guardando para entregar para Bonnie, já que todos os registros e a história do Kuma podem estar registrados ali e ele vai entregar para a filha dele, o que seria uma cena bem emocionante e é uma das chances mais plausíveis. A segunda é uma teoria que já trouxemos aqui no canal. Alguns vídeos atrás comentamos a nossa teoria sobre o verdadeiro nome de Mary Joyce e sobre como essa Bíblia do Kuma pode ser uma das referências que provam o verdadeiro nome da Terra Sagrada. Isso pela imagem que vemos na sua capa e como esse livro que ele carrega se chama Bíblia, que nada mais é do que biblioteca, que são vários livros juntos em um, podem ter vários relatos da sua raça do passado e principalmente relatos sobre coisas do século perdido. Isso seria muito interessante porque Kuma já é de uma raça diferente em que nós teorizamos ser descendente dos Lunari, como também pode haver segredos e histórias do próprio século perdido e do povo daquele tempo. Então nós temos essas duas ideias sobre a importância desse livro do Kuma e principalmente porque agora ele tá desaparecido. As aparições mais recentes do Kuma foram sem esse livro e ele deve estar escondido em algum lugar ou provavelmente com o Vegapunk, que é o que ele vai entregar para Bonnie, ou foi confiscado pelo governo mundial, já que a primeira aparição do Kuma sem o livro acontece quando ele estava como um completo escravo lá em Mary Joyce. Mas de alguma forma, para ele ter sumido, o Oda vai trabalhar isso de alguma maneira e nós sim acreditamos que vai ter importância para o enredo da história. E a próxima pergunta é do Lucas e alerta para textão. Já foi falado aqui no Supernovas que Mary Joyce foi tomada dos seus donos originais e que eles podem ser o Reino Antigo ou os Lunários, assim como o Marco disse em Onigashima. Tendo isso em mente, eu pensei na possibilidade do mundo de One Piece na verdade ser uma lua, e com isso os Lunarianos seriam os nativos do mundo de One Piece, enquanto In e os outros, talvez o Reino Antigo, vieram da verdadeira Terra após todos os recursos naturais terem se esgotado, e com isso ficou com o aspecto da lua do nosso mundo. Pensei na possibilidade de Nika e seus companheiros estarem sozinhos contra o mundo do século perdido, tendo alguns poucos aliados como o país de Wano. Viajei? Faz sentido? Penso que seria um plot twist interessante considerando que o Luffy e companhia já passaram por tantos lugares em tão pouco tempo sem um barco a motor ou tecnologias semelhantes, e talvez isso indique que o mundo de One Piece não seja tão extenso assim como uma lua. Cara, essa seria uma inversão de valores sensacional e seria um dos maiores plot twists de One Piece disparadamente, se não o maior. Eu gosto muito da ideia de o próprio governo mundial ter se apossado dessa terra, o que faria sentido pelos Lunarianos estarem basicamente extintos. Se eles são um povo tão poderoso, uma raça tão forte, e eles vieram da lua com uma terra já estabelecida, e eles eram claramente um povo mais tecnológico dos que viviam na terra, como que as pessoas que moravam aqui foram capazes de extinguir essa raça completamente? Faria muito mais sentido que as pessoas que vieram à Terra, na verdade, são os membros do governo mundial, e os que habitavam o planeta azul eram, na verdade, os povos alados. Porém, o que quebra um pouco essa teoria é o fato da Terra ter um aspecto muito diferente da Lua que vimos na história de capas do Enel, que por sua vez é muito parecida com a nossa própria. Nesse sentido, nós poderíamos pensar em um dos outros 7 planetas ou luas que orbitavam a Terra, de acordo com o planetário de Ohara. Faria sentido sim que principalmente Insama não pertencesse a esse mundo, e o poder dele viesse justamente desse fato, e ele próprio esgotou os recursos de sua lua e veio para a Terra em busca de mais recursos. E nesse processo destruiu o governo mundial completamente, porque eles estavam em busca de uma fonte de energia infinita, como dito por Vegapunk. Insama provavelmente não é um humano, e nós acreditamos muito nessa teoria, até porque a sua silhueta se assemelha muito à do deus Vert. E de onde veio a inspiração para esse deus, se não talvez do próprio In, que tem o poder de apagar uma ilha inteira com um simples comando. Faria muito sentido esse plot twist e eu gostei bastante de ler. Parabéns por desenvolver essa teoria. E a próxima pergunta é do Gabriel Moraes. Quais as chances do final de One Piece não ser nada do que esperamos? Ser totalmente contra as teorias e o que a obra indica atualmente? E isso envolvendo viagem no tempo ou alguma outra coisa parecida. Iria agradar vocês ou vocês preferem um final esperado? Cara, eu sinceramente preferia um final que condizesse com tudo que a gente viveu até agora na obra de One Piece. Viagem no tempo iria destoar muito do resto do mangá e não faria sentido na minha opinião. A única coisa de viagem no tempo que a gente teve foi a fruta da Toque e já foi um arco finalizado. Não precisa voltar nisso, já foi muito bem explicado e já foi finalizado e ficou bom do jeito que ficou. Mas se o Oda começar a querer criar mais coisas, viagem no tempo mais complexas, ou querer explicar coisas simples de forma muito elaborada, desnecessariamente,
frente, o One Piece talvez decaia um pouco e o final seja um pouco decepcionante. Acho que uma das coisas que mais nos ganhou nessa obra foi a simplicidade. Tanto que o Haki, o conceito de Haki, é conhecido por muita gente que gosta de anime como um dos conceitos mais simples que existem. E mesmo assim é muito bom. Então o final poderia seguir essa mesma lógica e nós já temos muitas teorias sobre isso, sobre o final de One Piece e que nós gostamos de cada uma delas de forma especial. Gostaríamos de ser surpreendidos? Com certeza, mas não de uma forma que quebrasse totalmente a expectativa e que saísse do que a gente já viu nesses 25 anos de obra. E na minha opinião, eu espero um final totalmente inesperado, mas não indo pro lado da viagem no tempo, nem de algo muito diferente assim. E por mais que eu seja muito teorista e tenha feito aquela teoria, como vocês viram, o Eiichiro Oda não pode ver, que é o maior vídeo aqui do nosso canal, e ainda que eu acho que aquela teoria é algo muito bom, eu quero muito que o Oda me surpreenda. A gente cria diversas teorias, a obra indica várias coisas, assim como você disse na pergunta, mas cara, se a gente for surpreendido com algo ainda muito melhor do que as nossas teorias, e é o que geralmente acontece a cada capítulo, cara, vai ser uma coisa muito mais legal e vai fazer a gente ficar muito feliz com a viagem que a gente fez ao longo dessa história toda. E eu acredito até que mesmo que o final não seja tão incrível quanto a gente imaginava em todas as teorias, que o Oda escreva algo que o fandom possa até pensar que as teorias eram mais legais do que aquilo que o Oda escreveu, ainda assim vai ter valido a pena pra mim, porque todo o percurso até aqui, tudo que o Oda construiu até aqui já foi algo incrível, e como ele vai finalizar só vai ser uma cereja no bolo pra toda uma jornada que foi sensacional. Então no fim, eu só quero que o Oda me surpreenda. E a próxima pergunta é do Matheus Barbosa. Vocês acham que Rob Lucci ainda tem nível para enfrentar o Chapéu de Palha mesmo com o treinamento? Ou a CP0 vai se garantir com o Kuma Serafim, que na minha opinião é o mais provável? Cara, já pode fazer uma arte do Rob Lucci no Vasco aí que a gente vai precisar. Lateral esquerdo. Cara, sinceramente, é o que todo mundo já tá esperando, que é o Rob Lucci levar uma surra do Luffy. Por mais que o Oda crie algum recurso pra explicar que o Rob Lucci treinou por muito tempo pra chegar de alguma forma a dar um trabalho pro Luffy, ainda assim é impossível, cara. O Luffy na forma base tava saindo na mão com o Kaido híbrido, não tem condição do Rob Lucci dar trabalho pro Luffy. Inclusive seria muito legal se, em vez de a gente visse um combate, um clash entre os dois, simplesmente o Oda cortar a cena do encontro deles, a gente vê o desenvolvimento do grupo dos outros Mugiwaras, e quando voltar pro Luffy, o Rob Lucci tá completamente derrotado no chão, o Luffy sentado em cima dele, com o dedo no nariz, como ele sempre faz, e se lembrando que esse cara é o tal cara do pombo de Water 7. Mas agora falando sério em termos mais técnicos, não tem como o Rob Lucci trazer perigo pro Luffy, principalmente agora que o Luffy tem duas armas novas, que é o Haki avançado e o Haki do Rei avançado, fora, é claro, a nova forma Gear 5, e eu acho que só um Gear 4 já dá conta com um Kongigando Rob Lucci. Mas se tem o Serafim na jogada, eu acho que o Serafim realmente pode dar um trabalhinho pro Luffy, e a gente já viu que um Serafim conseguiu assustar até o Barba Negra em nível de força. Eu não acho que um Serafim é capaz de derrotar o Luffy, mas se o Rob Lucci lutar junto com o Serafim, aí sim pode dar algum trabalho, mas do 1 a 1, eu acho que o Luffy não tem a mínima chance contra o Luffy. E por último, temos a pergunta do Lucas Silva. Lucas, você acha que tem alguma comparação entre a Nami e a Portuga Zero Road e o Luffy e o Roger? E aí, Lucas, o que você acha, mano? É, cara, até eu fiquei interessado. Diz aí, Lucas, o que você acha? Vamos estar no aguardo da resposta aí nos comentários. E é com isso que nós encerramos esse vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram das nossas respostas, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like, porque isso nos ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Não se esqueçam também de checar os links na descrição das nossas redes sociais. O Discord do canal, o Instagram, onde vocês podem mandar suas perguntas, e a plataforma de lives do canal. E é isso, galera. Valeu! Valeu!